A gente resolveu fazer um novo tour no camper. Agora, na realidade, a gente já passou um ano morando aqui dentro. Então a tour que a gente fez lá atrás era um tour que a gente estava mostrando assim, como era o camper, que tinha umas coisas, mas a gente não sabia dizer o que era bom, o que era ruim, como as coisas funcionavam ou não. Onde a gente guarda cada coisa, tudo. Então a gente resolveu fazer um novo tour mostrando a realidade. Isso, a realidade. A gente vai poder mostrar o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente indicaria fazer ou fazer diferente. A gente mudaria. Então vamos lá. Então vamos começar aqui pela entrada, né? Então aqui nessa porta a gente tem uma fechadura, o pessoal fala que era uma fechadura de ônibus, tá? Ela é basicamente uma fechadura automática que quando a gente bate ela trava sozinha. O que acontece? Eu hoje trocaria essa fechadura. Eu acho que era uma fechadura que tem muito risco. A gente sempre tinha que estar com uma chave na mão. A gente sempre estava preocupado dele poder bater. Já aconteceu. Vocês lembram do vídeo lá que a gente estava lá em Olivença e Marina bateu a porta. Sorte que a janela estava aberta, a gente estava num camping tranquilo e a gente conseguiu pular pela janela para pegar a chave. Mas hoje eu acho que eu trocaria essa fechadura para que a gente tivesse aquela comum que todo mundo coloca nos campers, né? Que você abre e fecha com a chave. Acho que fica mais seguro e que... Então isso daqui é uma das coisas que eu mudaria. Hoje ela está ainda no original. Não sei se eu vou mudar, porque a gente fica enrolando para mudar, mas eu acho que é uma coisa que ficaria melhor. Na porta a gente tem esses dois vidros, tá? Esses vidros, principalmente esse daqui, ele ajuda porque lá da cabine eu consigo enxergar o carro que está atrás de mim aqui. Então eu acabo tendo ainda esse espelho lateral. Ele não enxerga muito bem, mas eu consigo enxergar. Então o que a gente faz? A gente sempre amarra a cortina. Antigamente, como é que ele era? Você pode ver até que tem esse caminho aqui. A gente tinha duas cortinas, uma embaixo e uma em cima. A gente fez só uma grande, que eu acho que fica mais fácil de mexer e tudo mais. E aí a gente consegue dobrar a grande e ficar sobrando aqui esse vidro de baixo, tá? Mas esse vidro de baixo ajuda bastante a gente. E aí a gente tem esse daqui, que ele é um tecido que acaba fazendo o papel de uma tela. Não funciona muito bem. Isso aqui era na época que estava do meu avô ainda. E a gente tem visto bastante dos motorhomes aquela tela magnética. O pessoal coloca assim em volta e ela fecha e abre sozinha. Você abre assim, os ímãs abrem, você bate assim. Porque essa aqui ela não gruda em lugar nenhum. Então ela só barra inseto grande, sei lá, um morcego, uma coisa assim. Ela fica assim, ó. Então ela consegue barrar assim, alguma coisa. Mosquito grande, mas mosquitinho pequeno ele entra. Ele fica voando. Então isso daqui foi um provisório que ficou para sempre e ali, mas assim, tela magnética faria muito melhor sentido, tá? Aqui tá na minha listinha de coisas que eu gostaria de melhorar. E a escada, que a gente já mostrou, essa escada é ideal mesmo, tá? A gente tem uma série de escadas que entram, mas assim, para o nosso sistema, essa escada ficou muito boa. Qual que é o defeito dessa escada? O defeito dessa escada é que quando eu tô na rua, por exemplo, eu não gosto de deixar ela para fora. Alguém poderia pegar, levar, ou fica sabendo que tem alguém aqui dentro. Então, quando a gente vai dormir, tira a escadinha, guarda ali dentro. E aí ela fica ocupando esse espaço e acaba atrapalhando. Mas ela é a mais firme que tem, você pode ver. Basicamente eu tenho um suporte aqui onde eu encaixo ela. E aí fica muito firme. Às vezes meu avô ia subir, alguém ia mexer e... Fica mais firminha, né? Firme. A gente não pode ter uma escada. A outra, a Marina foi subir, vocês lembram no vídeo lá? A Marina foi subir, machucou o joelho. Então não dá. A escadinha tem que ser boa e firme. Vamos entrar. Regra número 1 para entrar em motorhome. Quem não sabe, passa a saber. Tira o sapato. Entrando na nossa mansão, o que a gente tem? Do lado esquerdo, a gente tem, na verdade, do lado direito de vocês, o meu esquerdo, a gente tem o banheiro. Então tá aqui a porta do banheiro, a gente vai mostrar. E aqui a gente tem um armário grande aqui de dentro da casa. Mas primeiro eu quero mostrar esse daqui. Esse armário é quase como se fosse aquelas tulhas que o pessoal guarda do lado de fora, os ônibus e tudo mais. Como a gente é um camper, não tem como ter nada do lado de fora. Então aqui é onde eu guardo todo tipo de tranqueira de bruta. Ou seja, o cabo, a régua de extensão, as mangueiras, o botijão de gás está aqui dentro. A gente tem um botijão de gás de 13 quilos, originalmente era um de 8, de 5 ou de 8, não me lembro. Mas a gente mudou aqui, a gente aumentou o espaço que eu tinha, na gordura dava, na altura não, a gente aumentou a prateleira aqui para poder ter um botijão de 13 quilos. Decisão acertada. Gás normalmente é um problema para muita gente, e para a gente não é. Qualquer cidade do Brasil, qualquer piquitiquinha tem esse botijão de 13 quilos. E os outros você só vai conseguir achar nas capitais. Então, botijão de gás, se possível, 13 quilos. E aí o que a gente tem aqui? Aí todos os tipos das escolas, sapata,
toquinho. Quem me conhece sabe que eu sou um fã de toquinho. Eu guardo toco para tudo que é lado. Porque às vezes você quer nivelar o camper, às vezes você quer pôr um calcinho, então toquinho é o lance. Então a gente já tem aqui, tá tudo dentro dessa tulha. E é bom essa abertura pra cá, né? Porque a gente fecha tudo e o André termina de guardar as mangueiras, bota aqui, fecha a porta e acabou. Estratégico, senão eu ia ter que mexer lá de dentro. Então ela já é feita para isso. Então primeiro vamos olhar aquele armário que a gente tinha falado. Esse armário é um armário que antigamente tinha até cabideiro para o pessoal pôr camisa, pôr saia, que é uma coisa que eu não pretendo usar viajando nunca. Então a gente fez mais prateleiras, outra decisão acertada. Armário muito comprido, não tem nada que a gente tenha que usar que tenha que ficar pendurado. E agora, com prateleira se aumenta muito mais a quantidade de coisa que você pode usar. Então a gente guardava aqui, ó, roupa de cama, toalha, varal, produto de limpeza, aqui os papéis higiênicos, o documento, sapato a gente deixava aqui. Então, todos esses primeiros socorros, pequenos utensílios, assim a gente deixava aqui. Aqui é um armário que a gente acaba sendo assim, não é aquele que a gente usa na rotina, no dia a dia, onde a gente consegue estocar algumas coisas. E aqui, só que qual que é o lance? Esse camper, ele tem 3 pontos de luz. Ele tem uma luz na cozinha, uma luz na sala e uma luz no quarto. Aqui ficou escuro quando a gente ia mexer de noite. Então eu acabei instalando essa lâmpada, que você clica que ela acende. Uau. Quando você olha assim de dia parece que não fez diferença, mas de noite é a diferença de você conseguir enxergar o que está aqui dentro ou não. Então futuramente, que é aquele futuro que nunca chega, o certo era ter uma luminária aqui, que você conseguisse enxergar bem. E veja que a luminária, ó, tem que ficar bem na posição, sem brincadeira, a gente não mediu. É a hora que eu abri, eu falei, putz, não vai dar. E ó, mais rente do que isso não ficaria. Não dá para acreditar que ficou no lugar bom. Outra coisa que mudaria é a iluminação, né? Então, iluminação é uma coisa que vocês já viram nos nossos vídeos e tudo mais. A iluminação desse camper, todo ele é feito com um bocal antigo, que é aquele bocal 1P, que ele só tem um polo e que você rosqueia assim, igual tem de lanterna de carro antigo. E todo ele é assim. A gente até comprou umas lâmpadas LEDs que são mais fortes do que os originais. Antigamente era aquela incandescente. Mas não importa quão forte é a lâmpada, ela é fraca. Então, esse tá uma das minhas prioridades de que eu gostaria de fazer, que era trocar essas luminárias para essas mais modernas. As luminárias modernas, a gente vê nos outros motorhomes, a gente teve aí dos nossos amigos recentemente, a iluminação é outra. Então, essa é uma das nossas coisas que também gostaríamos de melhorar. Uma iluminação boa dentro ajuda muito, porque parece sempre que você está assim, fraco, você não enxerga bem as coisas, e ter uma iluminação legal ajudaria legal. Então agora vamos para o banheiro. Essa é uma das que as pessoas mais ficam curiosas, hein? Vamos ver. O banheiro é o seguinte, vamos lá, aqui é apertadinho, mas vocês vão entrando comigo. Como que funciona aqui? A gente instalou esse aquecedor de passagem aqui dentro mesmo. No camper não tem muito espaço para colocar ele fora do banheiro. É o ideal? Não é. Só que a gente acaba tendo uma vantagem, que a gente não precisa ficar esperando a água fria vazar dos canos, porque ele já está logo aqui. Então a gente coloca uma saída, a gente colocou uma saída de lado assim, mas o certo é que ela esteja sempre para cima. Então aqui ela sobe e ela vai para fora. E aí a gente consegue tomar banho. Uma outra vantagem que a gente tem de estar dentro do banheiro é que a gente consegue controlar a temperatura aqui de dentro, que normalmente o pessoal tem que pedir para a esposa controlar ou ter aquele digital aqui dentro. Então ela é a pilha, tá? Então não tá ligada nada na rede, a gente só troca a pilha. Na viagem, nesse 1 ano, a gente teve que trocar uma única vez, até não acendia, a gente ficou assim, deve estar com defeito, o que será que aconteceu? Eu falei, vou comprar uma pilha, vou ver se é isso. E resolveu o problema, bem fácil de trocar. Depois a gente pode até fazer um vídeo mostrando melhor como que troca e tudo mais. Mas é um aquecedor de passagem, tá ligado naquele botijão de 13 quilos, vem o gás, passa aí de baixo, dá uma volta legal e chega aqui. E aí a gente tem um registro que a gente instalou logo embaixo, perto da pia, que a gente instalou esse registro, e aí a gente abre aqui e toma um belo de um banho aqui. Dá para tirar, você pode colocar assim, fazer o que você quiser e coloca de volta. Pra ser sincero, que eu não faço. Antigamente ele era um sistema que ele estava só aqui ele era um chuveiro bem antigo, que o aquecedor era nele mesmo. Era um sistema que funcionava até, mas ele era menor, era uma caixinha menor. Eu não sei se eu tenho alguma foto, mas senão eu vou conseguir na internet e a gente mostra para vocês como que era o sistema antigo. Mas era um aquecedor de gás de passagem do mesmo jeito, tá? Mas bem mais precário.
não sei como se tomava banho nele, nunca tomei, e é capaz que meu avô tenha tomado poucas vezes. Ele gostava mais de tomar banho nos campings, então se ele parava em algum lugar, ele tomava banho fora. Outra coisa que a gente tem que falar desse banheiro: esse banheiro estava muito em boas condições, estava porque usava-se pouco. Então o que a gente decidiu fazer é colocar essa fórmica aqui que ficava com uma fibra assim, tem um nome isso, eu nunca lembro do nome disso daqui, mas vocês conseguem, vocês procuram aí, vocês sabem, porque aqui fica como se fosse de fibra, né? A gente cola ela com PU e aí você pode usar para tomar banho tranquilo. A gente fez isso em todo o banheiro, tá? Então a gente fez nas paredes, a gente fez no armário, e aí para que a gente pudesse tomar banho, inclusive na porta, do lado de fora da porta, para que tudo que respingasse não tivesse problema, vazasse para baixo e fosse embora. A gente... E olha só, qualquer frestinha que você deixa, ela começa a estufar. Então se você vê a porta do banheiro, ela começou a estragar tudo, porque a água entrava nessa frestinha. Eu até passei um PU aqui provisório, mas ó, esse PU já estragou tudo, tá vendo? Ó, olha aqui. Então aqui, olha como estufou. A nossa ideia é tirar essa portinha e fazer de acrílico ou de fibra mesmo, para poder... não ter esse problema mais. Aí pode molhar o quanto quiser. Instalamos esse armarinho. Tinha um armarinho antigo, mas ele estava meio bem feinho assim. Então a gente instalou esse armarinho. A gente pendurou uma prateleirinha para poder pôr as coisas. E aí a gente instalou um climatizador. Aonde a gente pôs o reservatório do climatizador? Aqui. Aqui a gente tem essa caixa, aonde se eu vier aqui por cima, eu consigo desrosquear, encher o climatizador. Como que a gente faz isso? Prende uma mangueira na própria torneira, coloca aqui, abre a mangueira, a bomba joga água lá para dentro. E aí ele consegue fazer o resfriamento do climatizador. Então a gente colocou aqui é vazado, se por qualquer motivo a água vazar não tem problema, porque daí cai por aqui. E aí vamos pro vaso. Lembrando, para tomar banho a gente precisa fechar a cortininha, porque senão a porta do banheiro, escorre água pela porta do banheiro e cai na sala. Então colocamos essa cortininha também. Outra coisa que a gente gosta, acho que é importante mostrar, é o ralinho. Você veja que aqui a gente só tem um único ralinho. Esse ralinho, ele exige, como só é um e pequeno, que a queda do camper esteja sempre um pouco para a esquerda e um pouco para trás, para que ela possa ir ali. A gente depois só termina no rodinho. Rodinho é uma coisa que quem anda de motorhome sabe que é seu parceiro número 1 de banho. E só que alguns têm mais ralos em outros pontos e tudo mais. Como a gente só tem aquele, tem que ficar bem focado naquela queda. Ou se você estiver construindo, pode fazer aquele que o chão ele vai assim pro meio, sabe? Tem uma quedinha. Isso a gente viu uns amigos que fizeram e foi muito legal, porque daí todo o chão tem alguma queda. Então, assim, o ralo fica no meio e todo ele tem uma queda pro meio. Então, independente da queda que tiver, se tiver razoável, uma queda razoável, você sempre vai cair, a água vai cair para baixo. Achei muito legal essa ideia. Passando rodinho também, né? Achei muito legal mesmo. E aí vamos pro vaso. O vaso é um vaso fixo, tá? Normalmente o pessoal vai falar em porta-pote. O nosso já tinha sido trocado há muito tempo como um vaso fixo. Basicamente, a gente abre. Se você aperta uma primeira vez, sai uma água da descarga. Se você aperta uma segunda vez, ele vai... Então, é que agora a água está desligada, mas se eu aperto uma vez, vai. Se eu aperto uma segunda vez, a água vai lá para baixo e cai dentro de uma caixa de dejetos, uma caixa de água negra. E aí essa caixa de água negra, se eu tiver um ponto de esgoto, eu consigo esvaziar. Vocês viram a gente várias vezes na viagem. Mas se eu não tenho, eu consigo transformar ele num porta-pote. Como? Eu tenho esse galão de 20 litros aqui. Peguei num posto de gasolina, o pessoal me deu, o pessoal guardava arla nele. Eu tenho um funil grande que eu encaixo ali debaixo da saída, abro, ele vai vazar no funil, vai encher. Tem 20, a nossa caixa tem 50 litros, esse aqui tem 20, então tem que ficar esperto. Se tiver cheio, vai vazar. Então a gente... Já aconteceu. A gente lembra de algumas vezes que isso aconteceu e não é nada agradável. Então... pega, a gente enche e aí vai como um porta-pote, ali você vai esvaziar numa privada. E aí a gente usou sempre aquele produto Bacbus, mas a gente não gostou muito, para ser sincero. A gente tinha que usar muito para tampar o cheiro, mesmo assim era difícil. O lance é que o que todo mundo usa, você tem várias receitas na internet, mas como que a gente usa? Sulfato de cobre, lisoforme, um detergente. Esse pra gente tem sido o ideal, tem funcionado bem. Nada é perfeito, gente, continua sendo aquilo que você sabe o que é. Então, mas ajudou bastante a gente. É melhor esse sistema, melhor e mais barato. E mais barato, Aí tem uma janela, mostra a janela. Então, a janela aqui, a gente tem, não repare que aqui, você vê, tá sem a trava. Por que tá sem a trava?
porque uma das travas quebrou na viagem da sala, e a sala é muito mais problemático, porque ela é mais força, mais chance de abrir. Então a gente abre essa janela aqui, essa aqui não tem tela, então tem que ficar esperto se tiver mosquito ou não. E você vê que como a gente viaja muito em praia, muitas das coisas metálicas, como vocês podem ver, começaram a enferrujar. Então aqui eu vou ter que tirar, a gente desmonta isso daqui, passa um ferrox, depois que limpar, pinta e aí fica novo. Dá uma lixadinha e fica novo. E essas pecinhas, pessoal, vocês que têm essas pecinhas, guardem bem essas pecinhas, porque isso aqui é muito difícil de achar. Quando acha é caro, então zelem por essas peças que vocês têm. Então, saindo aqui do banheiro, a gente chega na sala. A sala, ela é o seguinte, ela é simples. A gente tem esse sofá, que se quiser a gente consegue, a gente pode mostrar também num outro vídeo. A gente tira essa mesa, tira o pé dela, ela desce. Essa almofada vira um outro colchão, isso aqui vira uma cama de casal. A gente usou uma única vez, se vocês verem o vídeo de Campos de Jordão, quando minha mãe estava junto com a gente, ela dormiu aqui, a gente dormiu lá em cima. Então funciona, mas tirando essa vez a gente nunca mais fez essa transformação. Então a gente tem aqui a sala, aqui eu adaptei uma tomada daquelas 12 volts igual ao acendedor de cigarro, para poder ligar esse ventilador, que faz muita diferença, pessoal. Esse ventilador aqui, daqueles de caminhão antigo, são os melhores que tem. Muito melhores que aqueles de plástico que a gente tem lá na frente. Então, quando vocês puderem, comprem um desse, pode instalar que fica bom. Outra coisa que a gente aprendeu no caminho, esse cara estava instalado na parede, só que lembra que as paredes do motorhome são bem finas e elas têm uma camada de isopor. Sempre que chacoalhava, lembra no Pantanal, entre outras coisas, caía e estragava. Então a gente depois, essa madeira aqui é uma madeira mais firme, ficou melhor. Então tudo que chacoalha, pessoal, tem que ficar esperto, vai cair. Então tem que estar bem preso para não deixar cair. A gente tem esses armários aéreos, tá? Onde a gente guarda tudo que a gente precisa. Aqui tinha coisas de eletrônicos, a gente tinha jogos, tudo mais. Então eles são bem grandes, a gente fica bem bom. Então aqui a gente tem outro, até a Marina usava isso aqui um pouco para o armário dela e tudo mais. E a gente tem o climatizador. O climatizador foi a gente que instalou também, não tinha originalmente, tá? Eu acho que é uma peça fundamental para ter no camper, não vejo como não ter. O ar-condicionado até dá para dispensar. A gente viu vários viajantes que falavam, acabam não usando muito, porque você é obrigado a estar ligado na rede. Agora, o climatizador tem que ter. Não acha, vou economizar. Não, tem que ter, porque de noite, 30 graus, 2 horas da tarde, não vai resolver o climatizador. Mas você está lá fora, você está mergulhando, você está nadando, você está passeando. De noite, quando está muito calor, você precisa de um ventinho um pouco mais fresco. É esse cara que vai te dar. Então, a gente comprou esse da Climatizar, funcionou bem a viagem toda, queimou uma bomba daquela que joga água lá na Chapada Diamantina. Ela queimou a bomba que joga água lá para cima. E agora, nesse momento, a bomba lá de cima, que é do retorno, tá queimada. Preciso comprar. É aquelas bombas de limpador de para-brisa, é bem facinho de trocar, acho que não tem muito segredo. E a gente teve uma sacada muito inteligente sobre esse climatizador. Modéstia à parte. Por quê? Porque a gente podia pôr no quarto e podia pôr na sala. E o que a gente fez? A gente pôs entre os dois. Ou seja, quando eu estou na sala, eu consigo jogar essas aletinhas aqui para a sala. E quando eu estou no quarto, é só a gente virar e jogar para o quarto. E aí o vento vai para lá. E quando está no quarto, a gente tinha escutado alguns viajantes reclamando que o vento fica muito em cima de você às vezes de noite. Incomoda. Então aqui não precisa. A gente consegue, ele fica um pouco mais distante. Então achei que foi uma sacada inteligente que a gente conseguiu fazer. A gente tem um sonzinho que usa-se pouco, para ser bem sincero. As cortininhas, as telas a gente prendeu no velcro. Não ficou um sistema muito bom. Tá, pessoal? Principalmente quando a gente tem uma janela basculante, você vai ter que tirar e pôr a tela toda hora, porque toda vez que abre e fecha. Então tem que ser um sistema fácil. O nosso sistema não ficou muito bom, a gente fez meio caseiro. A ideia é que a gente depois, uma das ideias é colocar aquele frame de alumínio e pôr aquela que é magnética. Acho que vai facilitar bem. Custa um pouco, fica um pouco caro, a gente não se preparou ainda para fazer, mas dá para fazer e acho que vai ficar legal. A gente tinha esse painel antigo aqui que mediria
nível de caixa d'água, colocaria toda a parte elétrica aqui, mas isso está desativado há muitos anos e eu tentei ativar, mas ele estava todo zoado lá atrás, eu teria que trocar toda a placa. Eu falei, bom, não precisa, a parte elétrica foi para o outro armário que depois a gente vai mostrar para vocês. Debaixo da mesa a gente tem essa caixa. Por que a gente pôs essa caixa? Ela acaba atrapalhando a gente sentar e tudo mais, mas a gente deixa aqui o galão de 20 litros d'água. Por quê? A gente não bebe água de torneira e tudo mais. Mesmo que a gente passe a água, que toda a água que entra no motorhome a gente passe por esse filtro antes de colocar dentro da caixa d'água, a gente não confia na qualidade da água dos lugares. E esses filtros, muita coisa eles não conseguem filtrar. E o filtro fica imundo. Pessoal, uma vez a cada 2 meses eu tenho que limpar, que parece que tem uma lama lá dentro, de tão sujo que fica. Isso só para não ficar confuso, a gente usa o filtro só para filtrar para a caixa d'água, para não estragar, né, a caixa d'água, não para beber. Não para beber. Por quê? Porque isso, se entra muita sujeira na caixa d'água, ele vai depois para a bomba, e aí você perde a sua bomba. E a bomba d'água não é barato, ninguém quer perder essa bomba. Pensa, a minha bomba tá aqui desde a época do meu avô, ela deve ter mais de 10 anos, ela tá funcionando perfeitamente. Por quê? Porque a gente zela e não deixa a sujeira entrar nela. Agora, água para beber, só galão de 20 litros. Então a gente coloca o galão de 20 litros aqui, e aí ele fica bem estável. Durante que tá mexendo o camper, tá mandando, ele não cai. Sem essa caixa, a gente testou e caiu várias vezes. A gente tentava amarrar ele na mesa, não dava certo. Então, apesar da caixa atrapalhar um pouco, é melhor do que ficar sem ela. Então, e aí a gente acaba ganhando espaço para colocar um monte de coisa, né? Espaço sempre tem. E aí, aqui embaixo a gente coloca também as cadeiras de praia. A cadeira não atrapalha muito não, que ela fica bem aqui atrás. Mas é onde teve espaço, né? Não tem muito o que fazer. Aí a gente tem também aqui 2 armários. Eu gosto de falar que é igual tulha de veleiro quando a gente fica vendo, porque debaixo das coisas tem. Então aqui eu tenho um armário grande, tá? Onde a gente coloca uma série de coisas que não usa tanto, porque é meio difícil, é ruim de ficar mexendo. A gente tem uma porta, tanto essa de cima, como aqui. A gente consegue abrir. Tá até vazio, mas isso aqui fica lotado. Fica lotado. A gente bota pé de pato, máscara, tudo que não usa tanto fica aqui dentro. Isso. E aqui também a gente tem outro armário aqui, que é principalmente meu armário de ferramentas, que eu coloco todas as coisas que eu preciso aqui. Então vira e mexe, esse armário aqui, como vira e mexe tem coisa quebrando, vira e mexe eu tô abrindo esse armário aqui. Aqui embaixo tem a bateria. E aqui de baixo é onde fica a caixa d'água. Então, para acessar a caixa d'água é bem ruim, você tem que desmontar todos esses armários que estão aqui. Aqui de baixo aqui a gente tem a bomba d'água e a passagem da água e do gás que vai lá para o banheiro, ele dá essa volta aqui e vai para lá. Aqui toda a bateria que vai ter a saída para a parte elétrica. Aqui não tem muita respiração para bateria. O certo era a gente ter uma saída melhor, alguma coisa que puxasse os gases que a gente sabe que a bateria acaba soltando, mas a gente não tem isso, tá? Então só para vocês, quando estiverem projetando, pensar nisso. E aqui a gente tem outro armário onde a gente guarda uma série de coisas, blusa, tudo mais. E a gente tem nessas duas baias aqui, a gente tem a parte elétrica. E essa parte elétrica, depois a gente faz um vídeo explicando tintim por tintim. A gente mexeu bastante, a gente colocou placa solar, a gente modernizou um pouco, que antigamente não existia nada disso, né? Mas depois a gente explica direitinho como funciona a parte elétrica desse camper. E a gente vem aqui pelo esse nosso quarto presidencial. Aqui é uma cama grande, tá? Se eu não me engano, ela tem 2 metros por 1,20, 1,40. Depois eu meço certinho de aviso para vocês. Naquele onde está aquele espelho, originalmente era um vidro, tá? Onde você conseguia ter visão da frente, mas ele dava muito vazamento. Era comum que o pessoal desse camper fechasse aquele vidro. Então meu avô já tinha fechado, e a gente tem um espelho que quando você tá lá em cima dá uma visão boa aqui de baixo, e quando você tá aqui embaixo não adianta nada, porque você só vê a cama. A gente tem uma clarabóia aqui. Então essa clarabóia, ela é muito boa quando a gente tá cozinhando, que a gente abre e o ar quente sobe e vai embora. Futuramente, se eu pudesse, eu acho que até colocaria aquelas clarabóias modernas que tem tipo um sugador, porque daí ele vai puxar o ar quente para fora. Isso eu acho que é uma coisa legal. Quem já vai trocar ou já tá fazendo, já compra daquele, porque acho que ele puxa, ele é mais eficiente. E aí a gente tem essa separação, que se você quiser estar dormindo mais gente aqui, para ser sincero, a gente nunca usou.
E os armários aéreos. Aqui Mas isso aqui é muito útil quando a gente vai pegar a estrada de terra. A gente fecha com pregador aqui, porque a cama fica toda cheia de poeira. Então a gente fecha a cortininha, pelo menos a cama a gente consegue segurar um pouco, é. né? E aí a gente tem os armários aéreos, tá? E onde a gente guarda principalmente roupa. Então desse lado é o armário da Marina e do lado de lá é o meu armário, que é a mesma coisa. A gente tem uma tomada no banheiro, uma tomada na cozinha, uma tomada... Não, fiz confusão. A gente tem uma tomada no quarto, uma tomada na sala, e uma tomada na cozinha e uma tomada no banheiro. Todas elas ligadas no inversor, já saindo 110 para essas tomadas. Aí aqui meio que junto com a sala a gente tem a cozinha, o fogão 4 bocas. Como eu já falei em vários vídeos, a gente acaba usando só uma, porque essa daqui, quando a gente liga, sai fogo pelo botão. Não sei se vaza gás aqui e sai fogo, a gente ia consertar e até hoje não consertou. E essas duas aqui, eu tenho um pouco de preguiça de usar, porque você tem que tirar a tela, tem que tirar a cortina, porque ó, ela derrete a tela. Então eu uso assim, um dia que a gente tá mais tranquilo, parado há muito tempo, eu vou cozinhar muita coisa, aí eu uso as 3 bocas. No dia a dia, rapidinho, eu acabo usando mais essa daqui, mas tem essas 4 bocas. A pia é bem grande, é funda, o André colocou essa torneira aqui, ficou muito boa. E tem um bom espaço aqui, se eu quiser cozinhar, usar pra cozinhar, a gente usa esse escorredor portátil aqui, que eu consigo guardar se eu quiser, e usar essa pia. E tem um lixinho, aqui a iluminação, que a gente já mostrou que não é muito boa. Esses armários aéreos aqui eu uso pra colocar tempero, potinho, copo, tudo fica aqui dentro. Aí aqui embaixo do fogão tem esses 2 armários, que é onde a gente guarda prato, panela, fica tudo aqui embaixo. 2 gavetas, uma pra talher e a outra pra pano de prato e outras coisinhas a mais. O fogão, o acendedor é automático. O que mais que tem na cozinha? Aí tem esse aqui, que é uma das minhas partes preferidas, porque é a nossa despensa. Aqui antes era uma TV de tubo que ficava aqui dentro. E a gente tirou, porque ela ocupava muito espaço. Olha o tamanho desse armário. Meu braço tá lá no fundo. Então aqui é a nossa despensa. Ele não tem prateleira. Acho que isso é uma coisa que eu faria. Botaria uma prateleira. Mas aí o que a gente faz? A gente coloca aquelas caixas organizadoras uma em cima da outra. Então eu consigo ocupar até em cima do armário. Mas aí a gente coloca sempre... Pra quem tem motorhome tem que ter isso aqui, ó. Tapetinho antiderrapante em todos os armários. E aí você consegue guardar tudo aqui dentro. Então ficou uma despensa muito boa. Cabe muita coisa aqui. Aí aqui tem a geladeira. Ela tem 120 litros. O freezer é bem pequenininho, então a gente acaba não tendo muito freezer, mas a geladeira, eu acho ela um espaço bem bom. Geladeira tem que ter trava, tá? Motorhome, geladeira tem que ter trava. Então a nossa é um sisteminha bem antigo, digamos assim. Ela basicamente tem um furinho aqui que você prende com uma correntinha. Mas ó, várias vezes a gente já chegou de viagem e isso aqui tava assim. Então funciona, tá? Por mais rústico que seja, funciona. E nos armários a gente tem também um bem moderno que a gente fez aqui com xuxinha, ó. Funciona bem também. Então assim, tem armário novo que já vem com a travinha, tudo bonitinho, igual esse aqui, ó. Esse aqui ele tem essa trava, ó. Ele não abre. Mas esse aqui funcionou muito bem, então a gente usa a xuxinha. Eu tenho que comprar a xuxinha de... Tanto em tanto tempo eu tenho que comprar, porque o André perde todas e começa a pegar mais, eu fico sem xuxinha, mas funciona muito bem. E é uma técnica que já estava aqui desde a época do meu avô, viu, gente? Eu não sei se ele prendia com elástico, o dele era com elástico, porque o elástico estava até grudado aqui. Mas pode ver que isso já foi adaptado. Aí mostra aqui, ó, a gente colocou aqui um penduradorzinho para botar pano de prato, e aqui tem o das chaves, aqui tem mais um, e aqui essa luz aqui, ela acende lá fora, uma luz que fica externa, né? Então acho que a cozinha é isso. Então, vendo para a parte de fora, o que a gente tem? Uma das coisas que são importantes são essas grelhas, tá? Essas daqui são da geladeira, aqui do motor da geladeira, e esse aqui é da parte elétrica. A gente tem aqui onde a gente vai ligar a rede externa da eletricidade, isso aqui a gente trocou para essa tomada industrial, que é uma tomada melhor. E aqui a gente tem a entrada da água da caixa d'água. Então aqui ele já era nesse sistema de rosca, tá? A gente durante muito tempo só colocava a mangueira aqui dentro. Só que ela sempre ficava cuspindo água para fora, dependendo da pressão e tudo mais, ele era ruim. Então a gente bolou 2 coisinhas. A gente tem esses 2 sisteminhas. Esse sisteminha grande aqui, ela tem esse registro, é para um lugar aonde, se eu tiver uma mangueira, então eu vou rosquear ele aqui. Vou rosquear pro jeito certo, né? Eu vou rosquear ele. E aí o que acontece? Se eu tô num lugar onde eu consiga deixar ela fixa... Tem uma mangueira por motorhome, por exemplo. Isso, eu consigo deixar ela ligada, a mangueira, se a pressão for pouca, e ela fica parada aqui. Eu abri
Se eu abro, ela entra água. Se eu fecho, ela fecha água. E aqui eu não preciso mexer mais nada, porque a água está ligada direto. Mas normalmente ele vai ficar pingando, porque a pressão é muita, ou eu não tenho um lugar só para mim. Então qual que foi o outro modelinho que a gente desenvolveu? É esse daqui, que ele é menorzinho, e aí eu consigo encaixar tanto num bocal de engate rápido, ou eu tenho um outro bocalzinho que é aquele que só encaixa a mangueira nele. Então, qualquer sistema que vier, ele não fica cuspindo água. Ele tá sempre aqui, a água vai entrar até acabar. A hora que termina, ele vaza pelo ladrão. Eu tenho um ladrão ali que ele vai vazar ali para baixo, então não tem problema nenhum. E aí a gente tem essa facilidade. Mas vou falar agora para vocês. Demorei para pensar nisso, viu? Fiquei muito tempo usando com a mangueira aqui, atrapalhando. E esse sisteminha ficou bacana. Outra coisa que a gente tem aqui são essas sapatas, tá? O pessoal pergunta muito como que a gente desce e põe. A gente tem no vídeo da Chapada Diamantina, quem assistiu viu um pouquinho assim como que a gente faz, mas aqui basicamente a gente solta esses parafusos, ela desce e aí a gente vai travando nesses buracos com um ferrinho e ela fica em pé em cima desses pés, essas sapatinhas aqui. E aí a gente consegue tirar a caminhonete e pôr. Demora umas 2 horas o processo, dependendo da situação, do local e tudo mais. Então, a gente não tira muito. A gente tirou 2 vezes na viagem, a gente tirou uma no Rio para mexer na caminhonete e na Chapada Diamantina porque a gente rodou demais por lá, não quisemos ficar rodando com a casa. Vamos mostrar agora as janelas. As janelas são importantes de se dizer. Eu troquei essas janelas, tá? As 4 janelas foram trocadas. Porque antigamente, a que tinha antes era aquela de acrílico também, mas que ela prendia direto na chapa. E eu achava que para segurança e tudo mais não era o ideal. Então essas janelas são janelas de Turiscar. Então veja aqui no quarto, tanto na sala, são aquelas janelas de trailer Turiscar. O tamanho da moldura dava certo aqui nessas janelas, então a gente trocou. Não são janelas baratas, tá? Eu paguei com a mão de obra para trocar essa janela, porque o rapaz me ajudou a trocar, eu gastei 3 mil reais nas 4 janelas. Então janela de motorhome e camper não é barato. Isso usadinho, hein? Se você olhar, ela tá até meio fosqueada e tudo mais, não são janelas novas não. E aqui a gente tem as 2 caixas de água servida e de água negra. Então o que é a caixa de água servida? A caixa de água servida não existia, tá? Originalmente no camper toda a água servida, que é água de pia, ia pro chão, mas às vezes você está num posto de combustível, você está num lugar que não é legal ficar no chão. Então eu coloquei uma caixa de água servida de 50 litros, é pouco, principalmente por causa de louça gasta muita água, mas resolve pra gente. E aí você liga uma mangueira nela e você consegue jogar em qualquer lugar. Água servida você pode jogar em qualquer lugar, assim, não perto das pessoas, não é que pode ser chato, encharca um pouquinho, mas é uma água limpa. E a caixa de água negra é aonde vai ali da privada que vocês viram. Então eu tenho um bocal aonde eu passo no funil e coloco no galão, ou vai direto para a rede de esgoto. E esse aqui sim tem que ir de rede de esgoto, você não pode jogar em outros lugares porque pode ter contaminação e tudo mais. Aí aqui ó, é onde sai da caixa de dejetos. Então o André puxa essa faquinha aqui e se tiver um buraco no chão é só abrir que cai direto, não precisa nem passar pro galão. Se não tiver, tem que passar pro galão. Aqui é onde sai a água do banho e ali é a caixa de água servida da pia.